Queridos amigos da Abramark, estamos aqui hoje novamente nesse espaço privilegiado, o MFT Studio, para entrevistar uma pessoa fantástica, um profissional diferenciado no mercado, que vem dedicando aí uma parte expressiva da vida dele para essa instituição, que é uma instituição nacional da maior importância, que é o Bradesco. Então eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado hoje o Alexandre Nogueira, que é o diretor de marketing do Bradesco Seguros. E aí eu já peço para ele se apresentar com uma primeira pergunta. Alexandre, aí 28 anos e meio de banco, é uma trajetória impecável, e eu gostaria que você contasse um pouquinho, de forma breve, essa trajetória para quem está nos vendo. Muito bom estar aqui, Fábio. E você falando de 28 anos lá na Bradesco Seguros, né? Passou rápido, né? E o que é bom, né? Quando você tem essa sensação de que passou rápido, significa que é intenso, que é bom para ambas as partes, né? Que você consegue construir bastante coisa e consegue aprender bastante coisa. Então, eu entrei na Bradesco Seguros em 96, eu vim do mercado de consultoria, sou formado em engenharia de produção, então naquela ocasião entrei como tecnologia. Obviamente aí, durante muitos anos, vivenciei várias experiências no grupo, que sempre foi extremamente importante para mim, me abriu a possibilidade de aprender muita coisa e de poder contribuir também, né? E entrando como tecnologia, eu aprendi bastante nas áreas de central de relacionamento, nas áreas de processos, obviamente, que era a minha formação original, até nas áreas financeiras, né? Porque a engenharia de produção tem um pouco dessa pegada, são 3 vértices principais: financeiro, administrativo e processual. Então ali eu acabei me desenvolvendo nesse sentido. E me encontrei no marketing ali em 2010 e de lá para cá eu faço parte da equipe de marketing da Bradesco Seguros, da qual eu tenho muito orgulho em representar aqui com você. E de fato é uma equipe que a gente brinca, né? Para mim, né? É o Dream Team, que me ajuda muito no dia a dia e que eu tenho orgulho de participar, de contribuir e desenvolver um mercado tão difícil, né? Que é o mercado segurador, que tem uma conversa muitas vezes árida com o consumidor, mas tem uma missão importante, que é a missão da proteção. Ali a gente vive, nesse exato momento, um mundo em profunda transformação, né? Quando a gente olha especificamente para o mercado de seguros, a gente veio de um mercado que era muito sólido, que tinha as mesmas características, e de repente, do dia para a noite, a partir da tecnologia, e eu falo que a tecnologia é sempre meio, ela nunca é fim, mas ela traz impacto no mercado e nas pessoas. E aí foi surgindo um monte de coisa. Foram surgindo agora várias insurtechs e várias iniciativas que direto ou indiretamente geram impactos nos seus negócios. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você: como é que é esse processo de vender seguros hoje? Ele é mais simples ou ele é infinitamente mais complexo? Pergunta boa. Eu acho que o surgimento de várias empresas, a evolução das seguradoras, o entendimento da participação e do papel do corretor como consultor de seguros, que é o nosso principal parceiro de negócios. Isso tudo contribuiu para um mercado mais estruturado, mais pujante. Se a gente olhar para trás, né, a gente está falando de 10 anos atrás, o mercado participava com 3 a 4% do PIB. Hoje ele participa com 6,2% do PIB e crescendo. Existe um plano de desenvolvimento do mercado segurador prevendo que ele chegue a 10%, que é vamos dizer assim, uma projeção bastante ousada. Mas é um mercado que cresce 2 dígitos ao ano. Então, o mercado ficou mais estruturado, as soluções ficaram mais interessantes para o consumidor e também para o próprio corretor. O mercado inteiro oferece mais soluções e até mais personalizadas para as necessidades do consumidor. Como você bem colocou, tecnologia é meio, não é fim, mas ela é fundamental para garantir uma jornada diferenciada e uma possibilidade de contratação mais adequada à necessidade. Porque por muito tempo os consumidores até contestavam que os produtos e serviços não estavam completamente adequados às necessidades. E o mercado, ao longo dos últimos anos, ele se mobilizou e evoluiu para alcançar, para chegar nessa necessidade da qual o consumidor sempre trazia, principalmente naqueles momentos de contato que a gente tinha com ele. Esse entendimento ficou claro. Então é um mercado que hoje é mais fácil vender por esse aspecto, mas, por outro lado, nesse mundo que a gente vive, né, de transformação e de uma
tempestade de comunicação que todos nós, todos os dias, a gente recebe inputs das mais variadas formas e jeitos e setores, você tem aí que participar de um pouquinho da vida das pessoas, tentar fazer com que elas leiam, saibam e contratem. Então, acho que tem os dois lados. A evolução aconteceu de forma tecnológica, estrutural e de posicionamento das seguradoras e dos corretores. Por outro lado, o consumidor ele tem mais informação e tem uma dificuldade, um desafio maior de selecionar essa informação. Então, chegar até ele não é uma tarefa fácil. Mas os meios, obviamente, tornaram ela mais factível. Então, por esse lado, acho que a gente tem hoje uma possibilidade maior de fazer com que as pessoas entendam e a gente consiga tangibilizar mais a importância do seguro, a importância da proteção para ele, para a família dele, para o presente, para o futuro, para as empresas. Legal, porque aí você já abordou, já vou emendar minha pergunta seguinte. Por Você favor. aí, com um profissional de mais de 15 anos à frente do marketing, o marketing também mudou bastante, né? Sem dúvida. E hoje acho que vocês têm um desafio enorme, que é equalizar a performance, geração de leads, conversão de novos clientes, com marca. Você está numa instituição que o fator marca é muito importante, porque ela vem sendo construída ao longo de muitos anos. Aí a gente faz um paralelo a isso, onde nesse processo a gente segue com aqueles canais clássicos que têm muita importância. Vocês aí estão com a campanha do Tadeu e Tadeuzinho, que é uma campanha Perfeito. maravilhosa, familiaridades, enfim, vocês têm projetos incríveis de marketing, mas na outra mão você tem meios que ganharam muita relevância, mas eles são ultra pulverizados. E aí, se são viáveis financeiramente, mais do que esses tradicionais, por outro lado, ele é muito complexo de ser feito. Como é que é a vida de um profissional de marketing dentro dessa realidade? Aprender, reaprender e aprender de novo. Não tem jeito. Então é todo dia, acho que você passa por isso, a gente passa por isso em todas as profissões. Tem muita informação nova, tem muito aprendizado. O consumidor está mudando, às vezes de forma mais clara, às vezes de forma não tão clara assim, né? Tem algumas coisas que a gente só observa através de pesquisas posteriores, tem coisas que a gente consegue observar nos nossos touch points, a gente consegue enxergar que ele mudou de opinião, ou que ele tem um outro viés, ou ele enxerga aquilo de forma diferente. E é o desafio dos canais disponíveis, né? Dos meios e canais disponíveis que a gente tem hoje. Então, a gente tem estudado bastante, porque o grande desafio aqui, né? Uma vez me perguntaram assim, o que é estratégia para você? E a resposta mais simples é fazer escolhas, né? Então, a gente tem que fazer escolhas. E tem que entender o que vale para nós, né? Que pode valer hoje, pode não valer amanhã, enfim. Mas tem que estar conectado e tem que realmente acompanhar os resultados. A escuta ativa, ela é fundamental com relação ao seu cliente e a possíveis consumidores, que são os nossos prospects. Mas entender o que está acontecendo, estar antenado, conectado às grandes mudanças, isso é fundamental. Então a gente tem buscado isso. Muitas vezes a gente acerta, outras vezes a gente acaba não sendo, não tem o time to market com relação a algumas coisas, mas a gente sempre está buscando isso. Por isso, uma campanha que traz um tom bem-humorado, como você colocou, com um linguajar mais leve, e ela foi completamente construída à base de feedbacks, à base de engajamento, daquilo que as pessoas gostaram, do que a gente fez antes, do que não gostaram. Isso eu acho que é fundamental, né? É você fazer com que a criatividade esteja conectada ao que está acontecendo, totalmente contextualizada, mas também entenda e trabalhe de forma empática aquilo que você vai oferecer, né? Parece falácia, mas não é. É o que a gente realmente pratica e o fundamental é escutar de forma ativa e mudar, efetivamente. A gente vem mudando bastante, mas mantendo a consistência do que a gente comunica, né? O nosso com você sempre é real e ele precisa ser real, né? Que é a nossa assinatura. A Bradesco Seguros com você sempre em todos os momentos, em todas as fases da vida, mas também se adaptando a todos os meios, os formatos, as linguagens, daquilo que a gente ouve, aprende, reaprende, transforma, constrói e reconstrói. Eu acho que esse é o nosso dia a dia, eu acho que é o dia a dia de todas as pessoas profissionais que trabalham na área de marketing. Acho que tem um desafio que é complementar a esse. Esse é dos meios, né? Da forma como Perfeito. a gente chega. Mas quando a gente olha para os nossos potenciais clientes,
tem acontecido um fenômeno que é muito interessante, que é o aumento da longevidade das pessoas, né? Então, eu imagino para vocês nesse universo de múltiplos meios, ainda você tem que falar com pessoas jovens, que é a base, o início do processo, e as pessoas estão vivendo mais. E o seguro Graças a Deus. e o seguro permeia essas fases, né? Então, assim, é um marketing da especificidade, mas também do todo, né? É absolutamente complexo fazer isso. Cara, você toca num ponto para gente. O tema longevidade é muito importante para o Grupo Bradesco Seguros. A gente está falando sobre ele desde 2006, né? E a gente falando, estudando, tendo especialistas trabalhando conosco. A gente, só para a gente ter uma noção, a gente criou a Corrida e Caminhada da Longevidade. A gente tem um Fórum da Longevidade com mais de 16 anos de atuação. Então, assim, mas por que tudo isso, né? Porque hoje se fala muito de longevidade e faz todo sentido, né? Mas por que a Bradesco Seguros fala disso? Porque a gente realmente, como você colocou, a gente tem produtos e serviços desde o nascimento até a aposentadoria, para todas as fases da vida. Isso torna, sim, mais complexa a missão de você comunicar adequadamente aquilo que seria interessante para que as pessoas tangibilizassem e passassem de passivos para adquirir efetivamente o seguro. E a gente tem feito muitas ações num tom educacional, trazendo bastante informação para as pessoas poderem entender que o que elas fazem hoje interfere muito no que elas serão no futuro, né? É o tal do comece agora para você viver mais e melhor, né? E a gente trabalha muito isso nos 4 pilares que são fundamentais para a longevidade, que é a gestão do conhecimento, as práticas de alimentação saudável, saúde e planejamento financeiro. Porque se você quer viver mais e melhor, esses pilares estão conectados. Então a gente trabalha muito isso, é algo que para nós a gente tem uma importância imensa há muito tempo, né? Daqui a pouco completa 20 anos que a gente está falando do tema, mas é um tema muito atual. Todo mundo quer viver mais e melhor. Então, o desafio, como você colocou, é como é que você fala com as pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, que têm expectativas de vida completamente diferentes e que têm vidas diferentes no seu dia a dia, né? Porque não é só a questão de idade que influencia isso, né? Muito bom. Você tem uma fala muito tranquila ali, mas você é um profissional absolutamente inquieto, que eu sei. Então você está sempre buscando estar ali atualizado. Você me confidenciou um pouco antes da gente entrar aqui que você vai à Cannes. Sem dúvida. O que você espera encontrar lá nesse ano especificamente de novidade aí? Provocações, como sempre, que a gente vai até lá para tentar fugir do nosso dia a dia e ouvir e aprender e ser um bom incômodo positivo para entender o que o mercado está fazendo, o que o mercado está trazendo. E é incrível, né? Eu estou indo lá pela 3ª vez, como a gente aprende nesse processo, até mesmo da onde você não imagina que você vai aprender. Eu vi no ano passado apresentações brilhantes de mercados que são distantes para a gente, mercados indianos, mercados asiáticos, enfim. Eu achei muito interessante e o que eu acho que é o mais importante, né? A inquietude, ela tem que levar a você aprender, mas para você realizar. Porque sem a prática continua sendo um conhecimento não aplicado, o que é muito bom, mas quando você aplica, você aprende ainda mais, né? Então a gente tem buscado fazer isso. Acho que a gente vai com essa expectativa, né, de aprender, de ter um incômodo positivo e de voltar para cá e falar o que eu posso aplicar efetivamente, o que eu posso mudar na forma de comunicação e o que vem por aí. Muitas coisas de lá fora, né? Isso já não é tão certo de acontecer, mas muitas coisas acabam vindo como tendências futuras para cá. E isso a gente valoriza muito. E esse aprendizado é fundamental, fora as conexões, né, Fábio? Porque você também tem conexões com várias pessoas que você aprende bastante, você troca bastante. Isso é muito rico. E isso certamente influencia tanto no aspecto pessoal, mas principalmente no que a gente faz no nosso dia a dia no grupo. Alexandre, nesse processo de marketing, acho que tem um desafio, né? Eu falo que a gente está vivendo uma era da hipercompetição.
Eu pego meus pais, que viveram numa fase onde iniciava a concorrência aqui no Brasil, no mundo, mas no Brasil. Tinha muita oportunidade em decorrência disso. A vida dos consumidores foi muito melhorada, porque antes eles não tinham opções, eles passaram a ter cada vez mais opções, até que chegou a minha geração, que a gente pegou já um avanço dessa competição. A gente teve o início mais forte de importações de produtos, enfim, isso foi mudando muito a dinâmica do mercado. E aí eu falo que a gente vive num país que, além destas características que são mundiais, a gente vive aqui no fenômeno da paleteria. Porque é um país onde alguém vai, tem um insight de um negócio e faz esse negócio e ele vai bem e passadas 2 semanas surgem 1000 iguais. A gente vive num momento de hipercompetição. Até porque a tecnologia viabiliza por baixo. Ela torna meio que possível que todo mundo, de alguma forma, faça o todo ou partes das coisas que a gente faz. Dentro dessa realidade, vocês ainda têm um desafio de pegar uma verba, que é uma verba significativa de marketing, mas para dar assertividade nela, você tem que direcionar parte dela para uma visão mais de performance e parte dela para uma visão mais de construção de marketing. Como é que é o dia a dia em dosar essas coisas todas? Porque você está olhando para o teu concorrente, você tem concorrentes grandes, mas de repente começa a aparecer vários micro concorrentes, tendo uma verba em mãos, que é finita, que ela tem limite, tendo que fazer esse esforço para dosar onde você balanceia melhor esses teus investimentos. Como é que é esse dia a dia? Excelente pergunta. A gente, dentre os nossos indicadores, as nossas métricas e dentro do nosso planejamento, fundamentalmente a gente não quer deixar de ser uma marca reconhecida, uma marca desejada e que as pessoas queiram e tenham a vontade de se relacionar. Eu falei em segundos algo que é extremamente delicado e difícil de fazer. Então, a gente considera muito, as nossas campanhas trazem muito essa vontade de fazer com que a marca ela passe todos os atributos dos quais a gente trabalha no dia a dia, dos quais a gente sabe que são importantes para o consumidor. Então, esse trabalho ele é constante e tem que ser constante e consistente para justamente criar o arcabouço necessário para uma performance acontecer de forma mais fácil, vamos falar assim, né? Então, assim, a gente faz consistentemente o trabalho de trazer a marca, deixar ela nos locais corretos, com os atributos ativados corretamente, considerando, obviamente, o nosso planejamento, né? Que também é mutável. Não existe mais aquele planejamento que não muda, né? Enfim. Com relação à mídia de performance, a gente tem olhado múltiplas oportunidades e tem experimentado isso. Não dá para não experimentar. Então, erros e acertos, a gente tem aprendido bastante com isso. O nosso mercado ele tem uma característica de ter o corretor como parceiro de negócio. Então, ele é um parceiro que a gente precisa também, considerando principalmente os concorrentes do mercado segurador, que são extremamente sólidos, pujantes, o que é muito bom para o mercado e para o consumidor, mas torna a nossa missão mais difícil. Mas a gente tem trabalhado muito com relação a isso, muito com eles, tendo presença de marca, mas também fazendo a parte de performance acontecer através deles, né? Então, é um desafio, é um equilíbrio necessário, mas a gente valoriza muito a questão das ações que a gente faz para a marca e continuar ativando, volto a dizer, atributos como presença, especialista, efetivamente mostrar que é uma marca que é sólida no ambiente de seguros, que isso é extremamente importante, mas é próxima e tem uma linguagem moderna, tem uma linguagem mais leve, e a gente tenta se diferenciar com isso, por exemplo, trazendo campanhas como essa que você comentou, do Tadeu Tadezinho, que foi totalmente construída a partir dos insights de como a marca deve se comunicar e ser perante o corretor e perante o consumidor. 2024, a gente já está mais próximo do meio do ano, mas de qualquer forma, o que a gente espera ainda de novidade até o final do ano do Bradesco Seguros? A gente trabalhou muito nos meses anteriores, nosso planejamento, apesar de, como a gente comentou, ele não é rígido, mas ele é bem estruturado. Então a gente começou o primeiro semestre
com muitas ações, né? Mas a gente trabalhou isso há 6, 7, 8 meses atrás e tem um conjunto de ações já previstas até o final do ano. Então a gente vai vir bastante acelerado, com bastante novidade em termos de produtos e serviços, com uma comunicação que vai trabalhar ainda mais a proximidade com o público. Mas nós vamos ouvir muito, viu, Fábio? Aquilo que vier de retorno com relação ao que a gente já fez. Esse ano, a gente lançou uma campanha de previdência, lançamos uma campanha de saúde, lançamos uma de residencial e agora a gente está na quinzena do seguro. E os insights que a gente está angariando em função daquilo que o consumidor reagiu, o formato que a gente utilizou e aquilo que veio de retorno, não só com relação, obviamente, a vendas, mas principalmente com relação ao engajamento, às respostas, os comentários, que volta a dizer, para nós, isso é uma escuta diária. A gente faz um 360 graus, a gente ouve na central de relacionamento, a gente ouve na ouvidoria, a gente ouve nas redes sociais, enfim, a gente realmente consolida, entende, trabalha e muda a nossa comunicação em função disso. Então isso tem servido de subsídios, né? São subsídios muito importantes para nós. Mas tem muita coisa pela frente e a gente precisa ter uma presença ainda maior no segundo semestre. Então, mas tudo isso advém de um trabalho estruturado que a gente faz com a nossa agência, que é o MAP, né, que está com a gente há mais de 14 anos, que vai fazer 15 anos agora, que a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, mas que também, a todo momento, a gente se provoca, eles nos provocam. Esse ciclo é natural. E isso faz com que a gente tenha esse planejamento com antecedência, né, que a gente sabe que é difícil, mas que ele já esteja aí totalmente estruturado para os próximos meses. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Que bom. E como última pergunta, você, profissional incrível que você é, a gente seguramente tem muita gente que vai ver esse vídeo que olha para você como uma inspiração, principalmente os mais jovens. E eu queria que você deixasse um recado para eles, para esses jovens que estão começando nessa carreira que a gente escolheu para a nossa vida. O que você diria para eles de uma mensagem e uma inspiração? Olha, faça tudo que você tiver que fazer, faça, mas aprenda. Não efetivamente trabalhe com a certeza de que as coisas não vão mudar, porque as coisas vão mudar. A mudança ela é positiva. Então o aprendizado ele fica para você, mas obviamente ele tem que ser cada vez mais, todos os dias você tem que aprender, você tem que trocar. Se conecte com pessoas interessantes, faça com que esse conteúdo você tenha uma opinião com relação a ele e efetivamente assim, entenda que tudo que você faz serve de exemplo para as outras pessoas também, que é o que eu faço no meu dia a dia, mesmo aquelas pessoas que estão começando. Então eu acho que esse é um mercado, é um recado importante que eu daria para mim lá nos meus 20 anos, né? Hoje, se eu pudesse, e que eu acho que ao longo do tempo eu pratiquei muito isso, né? Seja assertivo naquilo que você faz, tenha as suas convicções, mas não seja efetivamente inflexível em aprender, entender que às vezes você está errado e você visualize pessoas que possam inspirar você e que você também passe a inspirar outras pessoas, porque a partir do momento que você aprende ou que você troca com algumas pessoas, você está também aprendendo e contribuindo para o seu desenvolvimento profissional. Você é uma inspiração aqui, agradeço. Eu que agradeço, enorme, Fábio. Alexandre, a sua participação aqui com a gente, você ter tido o carinho aqui de responder essas perguntas e levado um pouco desse conhecimento seu e do Bradesco Seguros para a nossa audiência aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer aprender aqui, trocar com você, estar nesse ambiente fantástico e que venham outras oportunidades. Que assim seja. É isso, queridos amigos, mais um conteúdo incrível. Hoje a gente teve o privilégio de ter o Alexandre aqui, que toca aí uma das principais áreas de seguro desse país, para dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E muito em breve a gente volta nesse mesmo lugar com outros conteúdos incríveis e exclusivos para vocês.